Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam excelentes, que todos aí estejam muito bem, já que hoje, afinal de contas, é o dia da apresentação da nossa última aula do nosso EAD de recuperação judicial do sistema semipresencial aqui da Faculdade Objetivo. Então nós daremos início hoje a apresentação a vocês de 2 vídeos que vão encerrar o nosso curso, que vão finalizar a nossa matéria do estudo da recuperação judicial e da falência. O assunto que eu trago aqui nesse vídeo diz respeito à reabilitação do falido, a reabilitação do falido. Nós vimos na última aula, no nosso último vídeo, a respeito da chamada realização do ativo do falido, né? Que é aquele momento em que, após a arrecadação e avaliação dos bens, os bens do falido são vendidos, é distribuído aos credores, né? Visando a satisfação do pagamento da maioria deles. Quando a falência chega a esse ponto, o falido, né, o empresário, ele já vai se encontrar numa situação, digamos assim, extremamente complicada do ponto de vista jurídico no que diz respeito às suas pretensões empresariais. Porque quando a falência do empresário ela é decretada, quando ela é decretada, naquele momento acontece uma série de situações com relação ao falido. Eu até disse algumas, eu trouxe algumas para vocês nos vídeos passados, mas naquela oportunidade eu disse, olha, eu vou trazer algumas mais adiante. E é que eu vou falar sobre o restante dessas consequências que são imputadas ao falido. Quando o juiz decreta a falência da sociedade empresarial, a partir daquele momento, o falido fica impossibilitado de exercer qualquer outra atividade empresarial. Então, ele não pode, por exemplo, vamos assim dizer, constituir uma nova empresa, ele não pode exercer algum cargo diretivo em alguma outra empresa, ele fica totalmente alheio, ele fica totalmente impedido de exercer algumas das funções que pertencem lá a um empresário. Então ele fica impossibilitado de exercer, e fica impossibilitado, aliás, de exercer a atividade empresarial. Mas essa não é a única das obrigações que o falido tem no momento em que a falência é decretada. Nasce para ele também a obrigação de colaborar no processo de falência. Quando o juiz decreta a falência da empresa, né, o falido naquele momento ele é imediatamente afastado das atividades administrativas da empresa. Então ele passa a não mais administrar a empresa, né? Só que, no entanto, apesar de ser afastado da administração da empresa, ele não fica totalmente fora do processo de falência, já que no momento em que é decretada a falência, o juiz vai cobrar do falido, por exemplo, quais foram as circunstâncias ou por que a falência aconteceu, ou seja, por que a empresa chegou àquele estado falimentar, por que isso aconteceu. Isso será extremamente importante, porque ao final do processo de falência, o juiz vai verificar o porquê que a falência aconteceu. Se a falência ocorreu por uma circunstância de mercado, por uma conjuntura econômica qualquer, ou seja, se a empresa for uma vítima de um contexto, é uma situação. Agora, se a falência ocorreu porque o empresário desviou o dinheiro da empresa, porque o empresário praticou atos vedados pela Lei 11.101/05, o empresário ele pode ser condenado a crimes falimentares, né, que pode gerar a ele algumas consequências penais, por exemplo. Então é extremamente importante que o falido explique ao juiz como é que se deu essas causas, né? É claro que ao longo do processo o juiz vai se inteirando da situação de por que a falência daquela empresa ocorreu, né? Até mesmo com as verificações feitas pelo administrador judicial, e ao final o juiz vai ter a exata ciência do porquê que aquela falência aconteceu, para ao final do processo ainda ter que tomar essa decisão, ou seja, entender ou verificar a existência de um possível crime falimentar, e em acontecendo esse crime falimentar, essa pessoa será
penalizada com as consequências que a Lei 11.101 trouxer no seu bojo, certo? Então, ao ter a falência decretada, o falido é afastado da empresa, ele tem que explicar ao juiz as causas daquele estado falimentar que se configurou, de uma certa forma também colaborar com o andamento da falência. Por exemplo, indicando quais são os bens da empresa, indicando quais são os credores que deverão ser chamados para compor o processo de falência, nos processos onde o administrador judicial faz a arrecadação dos bens. O falido, né, o empresário falido, ele também pode contribuir de alguma forma, né? Então todas essas obrigações elas estão previstas aí na Lei de Recuperação Judicial e Falência, ali do artigo 102 em diante, certo? Então são algumas consequências também que o falido terá de suportar, certo? Agora o que eu quero dizer para vocês é que depois de ter a falência decretada, eu disse a vocês que o falido ele fica impossibilitado de exercer a atividade empresarial, né? Essa é uma das principais consequências que ele vai sofrer. Só que a gente sabe que nenhuma pena ela é eterna, vamos assim dizer, né? A gente vive no direito brasileiro aquela situação onde nenhuma pena ela vai durar até o resto da vida. Então, por quanto tempo o falido pode ficar impedido de exercer a atividade empresarial, né? Se a falência é a morte da empresa, por quanto tempo a empresa vai ficar morta? Ela vai ficar morta para sempre ou ela pode ressurgir das cinzas e voltar a existir? Será que isso é possível? Será que seria possível a empresa falida voltar a existir? Será que é possível o falido um dia voltar a exercer a atividade empresarial? Olha só, isso é sim possível, graças ao Instituto da Reabilitação do Falido, que está previsto nos artigos 158 e 159 da Lei 11.101/05. O pedido de reabilitação, basicamente, é um pedido encaminhado até a autoridade judicial, né, até o juiz falimentar, no qual o falido pede, dizendo: olha, senhor juiz, eu já preenchi alguns requisitos e eu quero que essa sanção, que essa penalidade de não mais poder exercer a atividade empresarial, eu quero que essa penalidade cesse, eu quero que isso para, eu quero voltar a empresariar. Eu quero voltar a ser uma pessoa, vamos dizer assim, que pode exercer o direito à livre iniciativa, que é um direito até previsto pela nossa Constituição Federal, né? Está lá nos primeiros artigos da Constituição, está lá no artigo 170. Esse é um dos grandes direitos que o cidadão tem, é o direito chamado direito de livre iniciativa, que é aquele de exercer uma atividade empresarial, desde que ela, evidentemente, ela seja legal, ela seja permitida em lei. O falido, ele acaba não tendo o chamado direito à livre iniciativa, porque ele não pode exercer atividade empresarial. E esse negócio é tão sério que a violação a essa proibição de exercer atividade empresarial, caso o empresário assim tente, né, vai acontecer até algumas situações interessantes. A primeira delas: o falido, assim que tem sua falência decretada, a junta comercial ela é informada que aquele empresário teve sua falência decretada. E aí, se em algum momento eu quiser exercer uma atividade empresarial regular, o que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar a junta comercial para poder inscrever-me como empresário. Eu vou conseguir? Não vou, porque a junta comercial sabe que eu sou falido e não vai me conceder um registro de empresário. Afinal de contas, eu estou impossibilitado. Mas a consequência vai muito além disso. Vamos imaginar que a pessoa que teve sua falência decretada, ela fica impossibilitada de exercer atividade empresarial, não só própria, como também a outros. Então imagine que o falido ele é contratado por uma empresa, por uma outra empresa, para exercer um cargo de direção nessa empresa. Um gerente, um supervisor, um CEO, algum cargo de direção. Se essa empresa que contratou um falido com um cargo de gestão, com um cargo de administração dentro dessa empresa,
por exemplo, passar por uma crise financeira, essa empresa, por exemplo, fica impedida de pedir recuperação judicial. Os senhores devem se recordar que lá na 1, quando nós estamos em recuperação judicial, nós vimos que um dos requisitos para que o empresário possa requerer recuperação judicial é que ele não seja falido, e que ele não tenha no seu quadro de administradores um falido, porque ele fica impedido de requerer a recuperação judicial. Olha só. Então, o falido, ele fica fora do alcance da lei de recuperação judicial, por exemplo, das regras da recuperação judicial. Então, se o empresário resolve, por exemplo, empreender, ele não pode, o empresário falido, me refiro ao empresário falido, ele não pode empreender, caso ele viole essa regra, ele não pode requerer recuperação judicial, e se ele estiver vinculado a uma outra empresa, com um cargo de direção, ele inviabiliza o pedido de recuperação judicial por essa outra empresa. Olha só o que acontece. Então, a condição de falido realmente inviabiliza a pessoa de uma maneira assim muito forte no que tange ao desempenho das atividades empresariais. Só que, como eu disse, isso não dura para sempre, isso em algum momento vai cessar. E para cessar, tem que existir esse pedido aqui, que é o pedido de reabilitação. E aí, esse pedido de reabilitação, como eu já disse a vocês, ele está no artigo 158 e 159, e o falido ele pode ingressar com o pedido de reabilitação se forem preenchidos determinados requisitos. Quais são esses requisitos? Bom, o primeiro requisito é um pedido judicial, é um pedido feito ao juiz, certo? Só que esse pedido vai ter que preencher alguns requisitos. E esses requisitos que estão no artigo 158, eu listo aqui para vocês no quadro. Olha só a sequência aqui, tá? Isso aqui é uma possibilidade do falido fundamentar ou fundar o seu pedido de reabilitação. Então, quando é que o falido vai poder pedir a sua reabilitação? O artigo 58 traz 4 hipóteses, são as quais nós estudaremos a partir de agora. Então vamos observar lá em cima. Pagamento de todos os créditos. Quando alguém vai à falência, que o juiz decreta a falência, são reunidos todos os bens do falido, esses bens são vendidos e o dinheiro é repartido entre os credores. Se o dinheiro for suficiente para o pagamento de todos esses credores, preenchido estará esse requisito aqui, ó. Ele tem que pagar todo mundo antes de voltar a empresariar novamente, tá? Essa é a primeira hipótese que o artigo 158 traz. Então, se eu tiver a falência decretada, quando é que eu vou poder voltar a empresariar? Quando eu pagar todo mundo. Então, se eu fui levado à falência, se eu tive um pedido de falência decretado e eu consigo pagar todo mundo, se o meu patrimônio é dissolvido, é vendido e eu consigo pagar todo mundo, eu posso pedir ao juiz, logo ao término da minha falência, pessoal, excelência, todo mundo foi pago, todo o patrimônio da empresa foi arrecadado, vendido e todos os credores receberam. Portanto, eu quero a minha reabilitação, eu quero voltar a exercer a atividade empresarial. Então, baseado nessa situação, pelo 158, eu consigo pagando todos os credores, tá? Pagando todos os créditos os quais eu devo. Só que esse artigo ele acaba sendo um pouco, vamos assim dizer, insosso, sem muita utilidade, por conta desse segundo aqui. Observem só, qual que é a exigência do primeiro? Pagar todo mundo. Só que tem uma segunda situação que fala que eu não preciso pagar todo mundo, não. Eu não preciso pagar todo mundo, na realidade, para eu voltar a empresariar. Quem é que eu preciso pagar? Eu preciso pagar todo mundo, né? Vocês vão lembrar daquela sequência que nós estudamos na aula passada, né? Principalmente aquela sequência do artigo 83 e 84. E aí eu disse para vocês que lá no 84, vocês vão se recordar isso do vídeo passado,
que normalmente o dinheiro acaba ali, talvez ali perto ali da classe dos quirografários. Normalmente ali o dinheiro já foi, né? Ali o dinheiro acaba. E aí tem uma questão interessante que o artigo 83 vai nos dizer, ou melhor, o artigo 158 vai nos dizer. Se o empresário conseguir pagar naquela sequência de pagamento até pelo menos 50%, ou quer dizer, mais de 50%, né? Eu até coloco isso aqui, mais de 50% dos quirografários, ele já pode pedir reabilitação. Ou seja, eu não preciso pagar todos os credores. A própria lei dá essa brecha. Olha só que loucura o legislador isso daqui que ele fez. Ele, de um lado, ele fala, não, você só pede reabilitação se você pagar todo mundo. Mas de um outro lado ele fala, não, na verdade não é bem todo mundo não. Se você conseguir pagar mais de 50% dos quirografários, você já pode pedir reabilitação. Olha só que louco. Então vamos imaginar uma falência onde faça-se a arrecadação dos bens e começa a pagar todo mundo naquela sequência lá do artigo 83. Quando chega no quirografário, acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro, certo? Posso pedir reabilitação? Não. Aí vamos imaginar que depois de encerrado o pagamento, eu consigo levantar um dinheiro que é suficiente para pagar mais de 50% dos quirografários. Eu consigo pedir minha reabilitação? Sim, eu vou conseguir pedir minha reabilitação. Basta eu pagar esses quirografários, ou então eu depositar em juízo um valor suficiente para pagar mais de 50% dos quirografários, que eu já posso pedir a minha reabilitação. Ou seja, na verdade, eu não preciso exatamente pagar todos os créditos, né? Basta que eu pague pelo menos até 50%, né, ou um pouco mais de 50% dos quirografários, que eu já consigo pedir a minha reabilitação. Então não preciso pagar todas aquelas classes do 83 não. Se eu conseguir pagar até mais da metade dos quirografários, eu já posso pedir a minha reabilitação, tá? Então, em virtude desse artigo aqui, né, lembrando que todas essas hipóteses elas estão no artigo 158, a gente vê que essa primeira aqui ela se torna um tanto, vamos assim dizer, ineficaz, né? Eu não preciso pagar todo mundo. Basta eu pagar mais da metade dos quirografários que eu já posso pedir a minha reabilitação, certo? Então essas duas situações aqui, elas basicamente nos referem à seguinte situação. Fali, tive meus bens arrecadados, eles foram vendidos. Paguei todos os credores, peço reabilitação, volto a poder exercer a atividade empresarial. Paguei pelo menos mais da metade dos quirografários, posso também pedir a minha reabilitação, certo? Tem alguma possibilidade que não seja essa de pagar as pessoas? Tem essa daqui. A prescrição das obrigações, é a terceira situação em que eu posso pedir reabilitação. Vamos imaginar que o meu dinheiro não deu para pagar, mal deu para pagar os créditos extraconcursais. Paguei ali os extraconcursais e paguei ali uma ou outra classe ali dos créditos concursais e meu dinheiro acabou. Se o meu dinheiro acabou, como é que eu vou voltar a empresariar? Se eu pagar todo mundo ou eu pagar pelo menos metade dos quirografários. Mas eu não tenho esse dinheiro, e não faço a menor ideia, não há a menor possibilidade de um dia eu levantar esse valor para poder voltar a exercer a atividade empresarial. Tem como eu voltar a empresariar sem fazer o pagamento, sem quitar com pelo menos essa quantidade aqui de obrigações? A resposta ela é positiva, graças a isso aqui, ó, a prescrição das obrigações. Senhores, vocês que estão aí do outro lado da tela, todo mundo aí já estudou prescrição, todo mundo aí já estudou decadência, certo? Qualquer obrigação, ela tem um prazo de prescrição, ela tem um prazo de decadência, certo? No caso da recuperação judicial e da falência, existe também esses institutos, claro, óbvio. E aí tem uma questão
extremamente importante que eu quero dividir aqui com vocês. Que é o seguinte: artigo 158 traz essa hipótese aqui da prescrição das obrigações. Vamos pensar comigo aqui, um exemplo vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Imaginem os senhores que eu, professor João, tenha um cheque no valor de R$100.000 e quem me deve esse cheque é uma empresa que veio a ter sua falência decretada, certo? Então eu sou o credor de uma empresa que veio à falência. Como eu tenho um cheque e não há nenhuma outra garantia em cima desse cheque, eu sou um credor quirografário, certo? Ok. Qual é o prazo que eu tenho para cobrar esse cheque? Qual é o tempo de prescrição desse cheque? Certo? Vocês já estudaram isso lá em títulos de crédito, mas eu vou refrescar a cabeça de vocês. O prazo é de 5 anos, contados da emissão do cheque, que é o prazo máximo que eu tenho para cobrar do cheque, né, com relação à chamada ação de cobrança. Então o cheque, vocês estudaram lá na época dos títulos de crédito, vocês sabem que o cheque há um prazo para execução, há um prazo para você ingressar com ação de locupletamento ilícito e há um tempo para você entrar com ação de cobrança. Então, dessas 3 ações, o tempo maior é a ação de cobrança, que são 5 anos. Imaginem vocês que já tem 6 meses que o sujeito me emitiu esse cheque, né, e ele tem sua falência decretada. Quanto tempo falta para eu ingressar com a ação de cobrança? Se o tempo do cheque são 5 anos, ainda faltam 4 anos e meio, porque 6 meses já se passaram. Atenção, no momento em que a falência é decretada, o prazo de prescrição do cheque parou. Ele parou, ele é suspenso, certo? Ele é suspenso. Há todo ali o trâmite da falência. Quando a falência terminar, que o processo de falência for encerrado totalmente, né, com o pagamento ou não dos credores, esse prazo de prescrição vai voltar a correr. E ele volta a correr não só a mim, ele volta a correr em relação a todos os credores. Então vamos imaginar, né, que esse credor, né, esse devedor o qual eu tenho o direito de cobrar dele, eu não tenha conseguido receber dele, certo? Eu entrei na falência, tudo, mas eu não consegui receber dele. Pronto, rateou o valor, eu não consegui receber. Quando terminar a falência, aquele prazo de prescrição, ele volta a correr. Lembre que ele foi parado lá atrás com 4 anos e meio. Ele vai continuar. Quando der 4 anos e meio, o que vai acontecer com aquele cheque em que eu ingressei na falência? Ele vai definitivamente desaparecer a minha pretensão de cobrar alguma coisa em relação àquele credor. Ou seja, é o instituto da... Desculpem. É o instituto da decadência. Eu não posso fazer mais nada com relação àquele cheque. Então, na verdade, o que aconteceu com a minha obrigação? Sumiu. E à medida que isso for acontecendo com todos os credores, os valores vão sendo deixados de ser passíveis de cobrança, porque ou aconteceu a prescrição, e aí, claro, eu não posso deixar de incluir aqui também a decadência, né, do direito, né? Sumiu. Ou por prescrição por decadência, em alguma dessas situações. O que acontece? Quando todas as obrigações que não foram satisfeitas na falência prescreverem, ou até mesmo o direito chegar a decair, naquele momento eu posso pedir a minha reabilitação. Por quê? Todas as obrigações não satisfeitas ou que não foram satisfeitas na falência, elas podem ter prescrito, ou elas podem ter decaído. Se ocorreu a prescrição ou ocorreu a decadência de todas as obrigações, ainda as que não pagas, eu já posso pedir a reabilitação. Então aqui é uma situação interessante, onde o falido pode voltar a exercer a atividade empresarial sem ter pago as suas obrigações, simplesmente porque elas ou prescreveram ou de repente decaíram, tá? Então aqui é uma outra situação onde o falido pode pedir reabilitação, ou seja, tudo que ele não conseguiu satisfazer durante a ação de falência, né, à medida que as obrigações foram prescrevendo ou decaindo, né, elas vão desaparecendo
no que tange a possibilidade de cobrança, e quando todas sumirem, eu já posso pedir a reabilitação, certo? E a última hipótese com que eu trabalho com vocês é o decurso de prazo. Que decurso de prazo é esse? Funciona assim: a falência terminou, falência terminou e eu tenho que ficar um tempo sem poder exercer atividade empresarial, certo? Qual é esse prazo que eu não posso exercer atividade empresarial? Ele vai depender. Ele será de 5 anos, ele será de 10 anos. Quando é que será de 5 anos? Eu não posso exercer atividade empresarial por 5 anos após a falência, né? O tempo será de 5 anos se se não houve prática, ou se não houve simplesmente crime falimentar. Será de 10 anos se houve crime falimentar. Lembra quando eu disse lá no início da aula que o sujeito tem que esclarecer as circunstâncias da falência dele? Se as circunstâncias que levaram à falência dele não forem criminosas, for uma circunstância de mercado, ele fica 5 anos sem poder exercer atividade empresarial. Mas se a situação que levou ele à falência, se nesse meio do caminho houve crime falimentar, o prazo aumenta para 10 anos. O prazo aumenta para 10 anos. Aí às vezes você está aí do outro lado pensando assim: professor, mas me explica uma coisa aqui. Além disso aqui em cima, o cara ainda tem que esperar esse prazo aqui? Ou só espera esse prazo? Como é que funciona essa relação entre essas situações aqui em cima e o prazo? Como é que funcionam essas relações aqui em cima e o prazo? Vamos lá. Senhores, quando eu sou condenado a crime falimentar, quando terminou a falência, qual é a regra? Atenção. Terminou a falência, arrecadou os bens, pagou, beleza, acabou, o juiz extingue a falência, acabou o processo, morreu. Às vezes eu paguei todo mundo, às vezes não paguei ninguém. Prestem atenção. Quando a falência terminar, abre-se um prazo de 5 anos em que eu não posso empresariar, se eu não cometi crime falimentar. Se houve crime falimentar, o prazo sobe para 10, certo? Então, durante esse tempo, eu não posso empresariar, não posso. A não ser que eu só posso empresariar antes desse tempo aqui, se eu paguei todos os meus credores, se eu paguei mais de 50% dos credores quirografários, ou se as minhas obrigações prescreveram. Então a regra é: tive minha falência decretada, terminou o processo de falência, reuniu os bens, vendeu, distribuiu para os credores, apresentou o relatório final, o administrador judicial apresenta o relatório final, recebe o dele, aquela coisa toda, e o juiz extingue o processo de falência. Pronto, acabou. A falência da empresa ambiental está encerrada. A partir desse momento nasce um prazo de 5 anos em que eu não posso exercer atividade empresarial. Recordo vocês, aliás, 5 anos se não houve crime falimentar, 10 anos se houve crime falimentar. Então, durante esse tempo eu não posso empresariar, salvo se antes disso eu pagar todos os credores, se antes disso eu pagar pelo menos 50% dos quirografários, se antes disso as minhas obrigações forem à prescrição ou forem à falência. Somente nessas hipóteses eu volto a exercer a minha atividade empresarial antes desse tempo aqui, tá? Mas aí você pode perguntar assim: professor, e se deu 5 anos e você não pagou tudo, o falido não pagou pelo menos 50% dos quirografários e ainda há obrigações em aberto? Bateu 5 anos, ele volta. Tá? Então a regra é: ele fica fora desse prazo, que esse prazo só é antecipado se houver
essa situação aqui, né? Se ocorrer um desses 3 casos aqui, tá? Tudo isso previsto lá no artigo 158 da Lei 11.101/05, ou seja, daí a gente vai chegar à seguinte conclusão, que a falência não é exatamente a morte da empresa ou a morte do empresário. Algum tempo depois, esse empresário, ele pode voltar a exercer a atividade empresarial, certo? Desde que ele se ele conseguir preencher as situações que são previstas no artigo 158 e 159 da Lei 11.101. Ou seja, aquele que morreu pode voltar a viver, tá? Aquele que morreu empresarialmente falando, ele pode voltar a exercer a sua atividade empresarial, certo? Então isso aqui é o que eu gostaria de trazer para vocês a respeito da reabilitação do falido, certo? Então eu encerro aqui esse vídeo e daqui a pouco eu volto, né? Ou não, eu não sei como é que vai ser aí a sua maratona aí de vídeo, mas daqui a pouco eu volto com outro vídeo pra gente matar o assunto de vez, certinho? Então aguardo vocês para o próximo vídeo e até logo mais.